Salve, salve aí, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão aí, cara. Jogo importantíssimo aí pra vida do Vasco na Série B. Clássico contra o Cruzeiro no Maracanã. Vamos falar tudo dessa partida aí, a escalação do Vasco, onde você vai poder assistir esse jogo. Vamos falar tudo dessa partida aí, importantíssima. Também vamos falar aí do novo técnico do Vasco. Após esse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco deve anunciar o seu novo treinador. Mas antes de começar o vídeo aí, explode o vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente do nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve aí pra ajudar demais, cara, a gente chegar a 170 mil inscritos e ajudar o nosso canal a continuar crescendo aqui a cada dia. Ontem, com a vitória do Bahia fora de casa contra o Operário, o Vasco vai permanecer essa rodada na terceira colocação, né? O clube baiano se estabeleceu na segunda posição com 25 pontos. O Vasco está na terceira colocação com 21 pontos. Em caso de vitória, o Vasco não vai ultrapassar o Bahia e vai garantir aí a terceira colocação por mais uma rodada, já que o Sport, que é o quarto colocado, tem apenas 18 pontos e se vencer o seu jogo também não ultrapassará o Vasco. Empatezinho no jogo de hoje contra o Cruzeiro já garante o Vasco nessa terceira colocação, mas o ideal, lógico, é o Vasco vencer, né? Essa partida vai ser aí às 4 horas da tarde no Maracanã, com transmissão aí da Rede Globo, do Sport TV 3 e também aí do Premier Clubes. Famoso jogo de 6 pontos, né? Vai enfrentar o líder da competição, que já está com 28 pontos. Se o Vasco perder esse jogo, ficará praticamente impossível de conseguir alcançar o primeiro colocado. E com certeza o que a gente espera é uma boa vitória hoje. O Vasco tem tudo para conseguir esses 3 pontos. Vai jogar em casa com o apoio do torcedor vascaíno. Com certeza e uma atmosfera a favor do Vasco. O Vasco tem que entrar muito focado nesse jogo. Tem muitos garotos no elenco do Vasco, né? Garotos que podem até mesmo sentir a grandeza dessa partida. A gente confia também nos jogadores experientes do Vasco, que eles consigam passar a sua experiência realmente para esses jogadores e que eles consigam entrar bem focados para ajudar o Vasco a vencer esse clássico importantíssimo. No jogo de hoje vamos ter 4 retornos aí ao time do Vasco. 2 jogadores que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo na última partida do Vasco contra o Náutico estão de volta, né? O Juan Quinteiro, que é titular na zaga do Vasco, né? Vai substituir o Danilo Boza, que foi muito bem no jogo contra o Náutico, está de volta aí à zaga do Vasco. Também o chileno Carlos Palacio, que também cumpriu o terceiro cartão amarelo e vai ficar aí à disposição do técnico Emílio Faro, né? Sem falar de outros 2 jogadores que se recuperaram de lesão e estão de volta aí, pelo menos no banco de reservas, né? O volante Juninho e também o atacante Raniel. Esses 4 jogadores estarão à disposição do Vasco. A gente não sabe se o Raniel ou o Juninho vão ganhar uma posição aí no time titular, mas provavelmente o time do Vasco deverá ser Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, a zaga com Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, meio campo Yuri Lara, Matheus Barbosa no lugar do Andrei Santos, que está na seleção sub-20, Nenê no meio campo, na criação, o ataque com Peck, Figueiredo e também possivelmente o Getúlio. Se não jogar o Getúlio, pode ser que seja o Raniel ou até mesmo o Carlos Palacio, com o Figueiredo jogando mais centralizado e o Carlos Palacio jogando pelo lado direito, né? Essa é a escalação ideal que o torcedor queria ver, né? Aquele quarteto ali com o Nenê, Carlos Palacio, Gabriel Peck e Figueiredo, né? Muitos torcedores do Vasco estão esperançosos de ver esse time do Vasco ainda entrando em campo, né? E até o momento nenhum treinador, tanto o Zé Ricardo e também o Emílio Faro, treinou o time do Vasco com essa escalação. A gente só vai ter certeza mesmo minutos antes da partida aí, quando sair a escalação oficial para esse jogo. O Cruzeiro também vai ter alguns problemas, né? Não vai ter o seu zagueiro titular Eduardo Brock, que é capitão da equipe. O Vasco pode usar alguns fatores ao seu favor, né? Podemos ter também a famosa lei do ex, né? Vale lembrar que o Vasco tem 6 jogadores, cara, 6 jogadores que passaram pelo Cruzeiro e que estão atualmente no nosso elenco, né? São eles aí, o lateral esquerdo Edmar, o lateral direito Gabriel Dias, que jogou nessa temporada no Cruzeiro, né? Antes de fechar com o Vasco, ele foi pro Cruzeiro no início do ano, pouco foi aproveitado pelo Clube Mineiro, veio contratado aí pelo Vasco. Também temos outro lateral, né? O Everton, que foi revelado pelo Cruzeiro, né? Jogou muito tempo nas categorias de base do Cruzeiro e também na seleção aí de base quando era do Clube Mineiro. Veio pro Vasco por empréstimo do Red Bull Bragantino e não vem agradando tanto assim, né, cara? Quando ele surgiu no Cruzeiro, ele foi tido como uma grande joia, só que o Cruzeiro acabou sendo rebaixado, ele foi vendido ao Red Bull Bragantino. Meio campo também temos jogador aí que passou pelo Cruzeiro, né? Como a gente falou aí do Matheus Barbosa durante essa semana, ele jogou no Cruzeiro ano passado, inclusive fez 2 gols contra o Vasco. Também tem o Bruno Nazário, que passou pelo Cruzeiro quando era muito jovem, antes de se transferir para diversos clubes aqui no futebol brasileiro. O mais conhecido de todos, né, o atacante Raniel, que foi revelado pelo Cruzeiro, né? Era uma das grandes promessas do Cruzeiro, que não deu certo
certo. Obviamente, olha o que a gente está vendo aí, a tristeza que é esse atacante com a camisa do Vasco. A lei do ex tá aí, né, cara? Vamos ver se o Vasco vai usar ela a seu favor. Essa lei funciona com todos os times, né? Até hoje eu não vi isso funcionar com o Vasco. Tomara que dê certo aí, que o Vasco consiga balançar a rede. Quem sabe aí com um gol desses caras, né? Quem sabe o Edmar faz um gol, cara. Já pensou, mano? Aí é pra comemorar em dobro. Porque um jogador limitadíssimo desse ainda fazer um gol num jogo importantíssimo, com certeza vai cair nas graças do torcedor vascaíno. Deixa aí nos comentários o que você espera pra essa partida de logo mais, qual o seu palpite pra esse jogo. Na minha opinião, vai ser 1 a 0 Vasco, cara. Eu brinquei com o gol do Edmar, mas na minha opinião, vai ser 1 a 0 com o gol do Nenê. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação do novo técnico do Vasco. Há informações que após o término do jogo aí Vasco e Cruzeiro, o Vasco deverá anunciar o seu novo treinador, que provavelmente será o Maurício Souza, né? Ex-auxiliar do Flamengo e também do Atlético Paranaense. O treinador vai chegar aí bancado exclusivamente pelo Caso Brasil, de acordo com as informações trazidas pelo Globoesporte.com, né? A 777 Partners teria não recomendado esse nome, só que o Caso Brasil, que trabalhou com esse profissional no Flamengo, quer ele como técnico do Vasco, e infelizmente ele deverá ser o nosso novo técnico, 99% de chance de ser o Maurício Souza, mesmo com a total rejeição do torcedor vascaíno, praticamente unânime a rejeição do torcedor por esse nome aí para ser esse técnico, o novo treinador do Vasco. Não queria ver um inexperiente, um técnico que nunca treinou um time de futebol na sua vida, comandar o Vasco, né? Mas infelizmente o amadorismo que está dentro da diretoria do Vasco hoje, ele é enorme, né? Principalmente com o Caso Brasil, que é o único dirigente que temos hoje no time do Vasco. É lamentável o trabalho desse senhor à frente do futebol do Vasco e infelizmente o Vasco pode pagar caríssimo com essa contratação aí. Uma péssima escolha, na minha opinião. Tinham nomes aí de treinadores disponíveis no mercado que conhecem o futebol, principalmente a Série B, que já tem uma grande experiência no futebol, poderiam ajudar o Vasco, só que infelizmente as escolhas do Vasco sempre são erradas, né? A gente viu ano passado como que foi péssima a escolha do Jorge Salgado em contratar o Alexandre Pássaro. Esse ano, novamente, aí contratou um péssimo diretor de futebol que tá fazendo essas cagadas aí à frente do Vasco, trazendo um treinador fraquíssimo para dirigir a equipe do Vasco. Os maiores times do mundo, o cara vem trazer um treinador que nunca treinou um time de futebol na vida, né? É lamentável. O que o torcedor tem a fazer é somente ir lá no Maracanã e protestar, cara. Eu falei isso no vídeo de ontem. Se você tá me assistindo, vai no Maracanã hoje, xinga esse Carlos Brasil, cara, proteste, porque não dá pra gente ficar nesse amadorismo sem fim que o Vasco se meteu durante todos esses anos, e principalmente depois que o Jorge Salgado assumiu o Vasco. O Vasco vem sendo uma terra de ninguém. O futebol do Vasco tá esquecido. O Jorge Salgado esqueceu o futebol do Vasco desde o ano passado, e pra ele só interessa resolver a situação da SAF e o presente do Vasco. O que interessa hoje pro torcedor, no dia de hoje, o Vasco está largado, está na mão do Carlos Brasil, que também é um profissional sem nenhuma experiência. Deixa aí nos comentários se te agrada a chegada do técnico Maurício Souza, que provavelmente, muito provavelmente, será o novo técnico do Vasco. O Vasco e a 777 Partners teriam entrado num acordo em comum que o nome seria o do André Jardine, mas esse nome foi descartado devido à multa de $1 milhão o treinador com o clube mexicano. Não. O Vasco teria que pagar essa multa altíssima para liberar o treinador lá do time mexicano e ele ser o nosso novo técnico. Também era um treinador que não agradaria a muitos torcedores do Vasco. Na minha opinião, também não seria o nome que eu queria ver à frente do Vasco. E infelizmente essa é a situação do nosso clube. O Vasco aí buscando amadores para treinar o nosso time, né? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual o seu palpite pro jogo de logo mais 4 horas da tarde, Vasco e Cruzeiro no Maracanã. Na minha opinião, 1 a 0 Vascão, hein, pessoal? Lembrando a galera que também que vai ter pós-jogo assim que acabar a partida. Se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, ótimo domingo a todos vocês e vamos torcer por uma vitória do nosso Vascão.